Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem, tá bom? Fazer mais um vídeo importante, tá? Como sempre, são de costume os conteúdos dos meus vídeos, né? Falar sobre sofrimento, perdas, que são inevitáveis, tá? Elas vão acontecer uma hora ou outra, quer com uma maior proximidade, quer com uma distância maior de proximidade. Pessoas que nós conhecemos, nós vamos perder, infelizmente faz parte do processo. De formas, na maioria das vezes, se não em todas, de forma injusta, muitas vezes, de forma injusta, certo? De forma injusta, de forma cruel. Mas como a nossa reação a esses fatores pode ser a perda de um animal doméstico, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de um privilégio, pode ser a perda de qualquer coisa de valor. Quando nós perdemos coisas de valor, a nossa reação diz muito a nosso respeito, sabia? Nossa reação fala muito por nós, fala muito por nós. Pode revelar algo bom, pode revelar algo bom, como pode revelar algo bem perigoso, bem ruim. Que é o quê? Nosso sofrimento, nossa reação ao sofrimento, seja com nós mesmos, seja com qualquer outra coisa de valor, revela duas coisas opostas: humildade ou orgulho. Certo? Humildade ou orgulho. Jó perdeu não um filho, não dois, não três, não quatro, não cinco. Jó perdeu 10 filhos. De uma vez só. De uma vez só. Jó perdeu 10 filhos numa pancada só. E só foi isso? Só perdeu os filhos? Só entre aspas. Né? Não. Ele perdeu seus bens, que seria como se fosse um emprego de bem remunerado. Ele perdeu a sua empresa, ele perdeu o seu negócio, por assim dizer, que eram o seu gado, né? Os seus rebanhos. Jó perdeu o seu negócio. O correspondente moderno hoje seria uma empresa, uma das maiores empresas do mundo, de repente não existe mais. Foi-se embora. E mais do que isso, Jó perdeu a saúde. Jó perdeu a saúde, que era muito boa naquela época, muito melhor do que a nossa hoje. Muito melhor do que a nossa hoje. Ele perdeu a sua saúde. Ele começou a sentir dor. Ele começou a sentir dor. Começou a se cortar com um caco de vidro. E qual foi a reação dele? Agora eu vou matar também quem fez isso comigo. Vou procurar saber quem é para matar aqueles ladrões que mataram, que roubaram meu gado. Ele tinha muitos funcionários, né? Ele tinha muitos servos. Ele poderia ter falado para alguns dos seus servos: me fala quem que foi que roubou aí que eu vou atrás desse cara e vou matar ele. Essa foi a reação de Jó? Essa foi a reação de Jó? Foi essa a reação dele? Não, foi uma reação humilde. É claro que ele não entendia, e ele não entendia por que ele estava passando por aquilo, mas ele achava que era Deus que estava fazendo dele um rival. Ele achou que Deus ficou com inveja dele, porque ele também era justo e fez dele um rival. E aí começou a causar o mal para ele, certo? Ele achou que Deus era o culpado pelo seu sofrimento. E o que ele achou de Deus? Começou a blasfemar contra Deus? Começou a amaldiçoar a Deus? Começou a adorar outros deuses? Começou a servir outros deuses? Se rebelou? Começou a fazer um monte de coisa errada? Porque ele estava passando por tudo aquilo? Não. Muito pelo contrário. Ele foi humilde. Ele começou a esbravejar, né? Começou a esbravejar, não esbravejar, é uma outra palavra. É uma outra palavra que ele começou a falar.
redarguir, né? Como se fosse redarguir a Deus. Ele começou a reclamar, mas ele não se revoltou. Ele reclamou, ele virou um cara, desculpa a expressão, ele virou uma pessoa resmungona. Começou a resmungar, começou a reclamar contra Deus. E também começou a responder de modo ríspido, de modo um tanto uma forma um tanto ignorante, né? Sem conhecimento aos seus amigos. Mas ele jamais deixou de fazer o que é certo. Ele não desistiu de fazer o que é certo. Ele continuou fazendo o que era certo porque ele sabia que esse era o proceder correto. Agora olha Saul. Saul perdeu o reinado. Na verdade, ele não tinha perdido o reinado naquela época. Saul perdeu o destaque principal perante as mulheres. As mulheres antes o louvavam, certo? Aí apareceu outro, que fez coisas maiores do que ele. E aí elas começaram a louvar Davi. Qual foi a reação dele? De orgulho, de inveja. Eu vou matar Davi. Olha só a reação oposta. Tá vendo? Cada um reage de uma maneira diferente. E a nossa reação diz muito a nosso respeito. E são coisas da nossa obra. É a nossa obra. É os materiais que nós usamos na nossa construção de vida, no nosso caráter. Isso é mérito nosso. Isso é mérito nosso. Isso é obra das nossas mãos. Nós somos responsáveis pela nossa construção da nossa própria salvação. Nós somos os nossos próprios responsáveis pela construção da nossa salvação. Então, se vem uma tempestade e derruba a casa, o culpado é quem construiu a casa. O culpado é quem construiu, porque não construiu a prova de fogo. Certo? Se vem um fogo, um incêndio, destrói a casa e a casa desmorona, a casa desaba, o defeito não é do fogo. O fogo não era para acontecer. Jesus falou, ai daqueles que são as pedras de tropeço. Jesus falou, né? Ai, por meio de quem vêm as pedras de tropeço? Ai, por meio de quem vêm as pedras de tropeço? A gente sabe, entre aspas, que a fonte dos nossos problemas, ela tem uma fonte humana, uma fonte carnal, uma fonte diabólica. Mas ai por meio de quem vem. Mas se mesmo assim a pessoa tropeçar, ela é a culpada, ela é a responsável, porque ela não construiu de modo resistente a sua embarcação, a sua construção. Certo? E assim é com muitos outros, né? Muitos outros foram maltratados, foram judiados, mas não deixaram de fazer o que é certo, continuaram a não proceder e não se revoltaram. Não ficaram revoltados, saíram matando todo mundo, ameaçando todo mundo, porque isso daí seria uma demonstração de orgulho. Eu sou intocável, comigo ninguém mexe. Comigo ninguém mexe. Eu sou intocável. Pode acontecer com o outro, mas comigo não. O outro pode passar, mas se for vir comigo, eu não aceito. Tá vendo? Olha o orgulho. Isso é orgulho, o mais puro orgulho. Por quê? Porque a pessoa não construiu bem a sua fé, foi negligente, não parou para refletir, não parou para pensar que essas coisas fazem parte da vida. E elas vão ser revertidas no tempo certo. Não é uma perda permanente. Se acontecer, Jeová é plenamente capaz de reverter, certo? Agora comigo não. Não, eu não. Eu sou intocável. Comigo ninguém mexe. Se mexer comigo, vai pagar as consequências. Eu vou atrás. Olha o orgulho. Tá vendo aí a chama do orgulho? A raiz do orgulho no coração da pessoa? E se ela deixou essa raiz crescer e dominar o seu coração, foi porque ela não limpou. Ela não teve o trabalho, a perícia, o cuidado de limpar essas raízes que cresceram no seu coração, essas pedras. Ela deixou. Ou então não foi observador e atento o suficiente para fazer um autoexame de si mesmo e avaliar, ó, eu sou assim, por que eu sou assim? O que eu tenho que fazer? E pedir a Jeová que ajude ela a não ser assim, a mudar, a se transformar.
certo? Tem pessoas, Saul perdeu o louvor, outra pessoa foi mais destacada que ele foi lá, começou a atacar aquela pessoa, começou a querer que ela morresse, e foi atrás e foi lá para querer matar ele. E assim com muitos outros, né? Com muitos outros. Satanás, da mesma coisa. Satanás viu que só Jeová era adorado, todos só adoravam a ele, a mais ninguém, e ele também ele era glorioso. Por que eu posso ser adorado também? Por que esse negócio de só adorar uma pessoa só e acabou, não tem mais adoração de ninguém? Eu também posso ser adorado, eu vou criar uma rivalidade aqui. Eu vou mudar isso. Tá vendo o orgulho, a prepotência, a arrogância, certo? E assim com muitas outras coisas. Isso pode se aplicar a muitas outras coisas. Quer dizer que com o outro pode. Com o outro eu não ligo. Com o outro eu não me importo. Mas se for comigo aí é diferente. Olha o orgulho. Isso é orgulho, mais pleno orgulho. Isso não significa que a gente tem que aceitar numa boa. Ah, tá tudo bem. Deixa pra lá. Não é assim. Mas a gente tem que ter a humildade de saber que, infelizmente, essas coisas fazem parte em algum momento da vida. Mas que Deus não é o culpado e que eu não posso perder o controle por causa disso. Eu quero continuar fazendo o que é certo. Eu quero continuar obedecendo a Jeová. Por isso que, eu fiz até numa análise da minha Bíblia de 2 dias atrás, acho, 3 no máximo, sobre isso, né? Pequenos atos de desobediência, eles vão se acumulando ao ponto de criar um abismo. Aí quando você vê, você cai no próprio abismo que você fez, que são esses pequenos atos de desobediência. Eles vão criando um buraco, esses pequenos atos de desobediência, eles vão criando um buraco, vai começando pequenininho, quando vai ver tá grande. Por quê? Porque você foi desobediente em pequenas coisas, mas isso foi se acumulando, que agora você caiu no próprio buraco. E aí, agora você desobedeceu nas pequenas coisas, é mais fácil você desobedecer numa coisa muito maior. Certo? Então, por quê? Porque a pessoa é orgulhosa, ela não foi humilde, ela não teve o cuidado, a atenção que deveria ter tido. Certo? Então, pequenos atos de desobediência vão se acumulando e aí a pessoa já não se importa se ela obedece, se ela não obedece. Tanto faz. E aí, então, se eu não obedeci naquilo, que eu vou obedecer nisso? Não obedeço também, então vai e faz o que ela quer. Então é assim que funciona, né? Nossa reação demonstra quem nós realmente somos. E o que nós somos é uma demonstração do que nós estamos fazendo, do que nós fizemos até o presente momento. Nós construímos com materiais de qualidade ou construímos com materiais de madeira, de restolho, de, de, de palha. E aí qualquer foguinho, por menor que seja, ou mesmo que seja, vai desmoronar a casa inteira. E a queda dela vai ser grande. Certo? Então reflita nessa mensagem e pare para pensar. Satanás está no governo do mundo e ele é cruel. Ele é cruel, ele é impiedoso. Ele não tem dó. E os seus agentes humanos também não. Os seus agentes humanos são um reflexo perfeito da sua personalidade. E eles vão agir de modo cruel mesmo. Eles vão ser cruéis. Eles vão ser cruéis. Eles vão ser impiedosos com quem quer que seja, com um animal, com uma criança, com um idoso, com um deficiente, não importa. Eles não têm dó. Eles não têm dó. Eles prejudicam, eles matam, eles torturam mesmo e não estão nem aí. E ninguém é capaz de impedir eles. Nesse sistema não, só Jeová. Só Jeová vai impedi-los e vai puni-los e vai encerrar, vai terminar esse ciclo. A Bíblia fala que eles arrasarão a muitos durante um período de segurança. Lá em Daniel está escrito isso, não sei qual é o versículo, né? E durante um tempo ou período de segurança arruinarão a muitos. Daniel disse isso. Durante um período de segurança, eles arruinarão a muitos. Então quer dizer que
O outro pode, eu não. Tá vendo aí? O outro pode, eu não. Isso não significa que você não tenha que fazer nada. Você tem que fazer tudo ao seu alcance, procurando com equilíbrio, com controle, com autocontrole, na medida do possível, com controle emocional, na medida de fazer todo o possível para impedir, para evitar, para que não aconteça. Porém, se não der, se acontecer, vai fazer o quê? Vai sair dando tiro para todo mundo, aí tiro para todo lado? Vai sair matando um, matando o outro? Isso não vai adiantar nada, porque eles vão continuar fazendo isso com outras pessoas e até com mais pessoas que você conhece, que você gosta. Isso não vai amedrontá-los em nenhum momento. Em nenhum momento eles vão se amedrontar, eles vão se acovardar, eles vão recuar. Jamais isso vai acontecer. Só Jeová vai fazê-los recuar, só Ele. Só Ele é capaz de fazê-los recuar. Pessoa, organização, exército nenhum vão fazê-los recuar e vão fazê-los parar o que estão fazendo. Ninguém vai fazer isso, ninguém. Não importa quão forte você seja, quão poderoso você seja, quão rico você seja, não importa, o seu conhecimento, não importa. Eles vão fazer você perder o controle, vão te causar mais mal ainda do que você imaginava, assim como já aconteceu comigo. E aí você simplesmente vai só ir de mal a pior. De mal a pior se você lutar contra eles. A menos que você tenha um conhecimento técnico que eu tenho. Mas aí você, obviamente, vai saber usar isso de modo mais assertivo. Eu tenho um conhecimento que eu consigo me defender deles. Eu consigo me defender deles, mas uma defesa bem limitada, bem limitada. É uma defesa de baixo, médio grau. Se eles atingirem uma área vital minha, se eles atacarem uma área vital minha, adeus, bau para mim, bau para mim. Não consigo fazer nada. Eu não vou ter o tempo de resposta suficiente para impedir que eles façam alguma coisa. Não vou ter tempo suficiente. E ninguém, só uma pessoa perfeita como Jesus poderia impedir. Jesus, como ser humano perfeito, se fosse atacado por eles, ele conseguiria ter o tempo de resposta e a precisão para alcançar o ponto exato do ataque deles. Ele conseguiria. Jesus, se vivesse hoje, ele não seria afetado em nenhum momento pelos ataques dessas pessoas. Em nenhum momento. Ele seria plenamente capaz de se defender completamente. Ele não sentiria dor de cabeça, não iria no banheiro porque os outros estão fazendo ele ir, a menos que ele deixasse. Porque se ele não deixasse, eles não teriam controle nenhum sobre ele. Jesus disse, né? O diabo está chegando e ele não tem nenhum poder sobre mim. Certo? Então, Satanás, naquela época, não tinha nenhum poder sobre Jesus. Nenhum poder. Sobre seu corpo, sobre sua saúde, sobre sua mente, sobre suas decisões, sobre seus gostos. Satanás não tinha nenhum poder sobre Jesus naquela época. Hoje também não teria. Hoje também não teria. Satanás e seus agentes humanos, se Jesus estivesse vivo hoje na Terra, ele seria plenamente capaz e plenamente inatingível desses ataques. Não importa que o mundo inteiro esteja cercado de um ar contaminado, de um ar envenenado, certo? Não importa. Ele não seria afetado porque esse sistema não tem nenhum poder sobre ele, nenhum poder. E o que eu ia falar? Era isso que eu estava falando? Perdi o raciocínio aqui. Perdi o raciocínio. Eu não sei do que eu estava falando antes. Esqueci. Mas é isso, pessoal. Sim, sobre a minha defesa, né? Então, eu tenho um grau de defesa contra eles baixo, médio. Já foi alto. No começo, quando eu descobri e quando eles não estavam preparados, foi um grau de defesa um pouco mais alto, não tão alto. Porque se eles derem um ataque muito forte e numa região vital, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer. É indefensável, é indefensável. Certo? É indefensável. E é inevitável. Por exemplo, se eles atingirem uma região da garganta, onde é uma região vital, o coração, uma região específica do cérebro, ou uma veia importante, uma artéria, se eles romperem essa veia ou fazerem qualquer coisa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Certo? Você vai... Por quê? Porque o corpo humano ele é sensível. Ele é muito sensível. Então, uma região vital, quando ela é atingida, quando ela é atacada, você tem que ter um tempo de resposta de milésimos. Você tem que ter um tempo de resposta de milésimos e uma precisão no ponto específico que está sendo atacado, uma precisão absurda, uma precisão perfeita, certo? O que não acontece com a gente, né? Eu, por exemplo, eu consigo me defender relativamente, consigo me defender mais ou menos, de médio, baixo grau. Mas se for um ataque muito forte, eu não consigo me defender, certo? Eu não consigo me defender. Eles foram aprimorando, porque quando eles mantiveram um processo de ataque por muito tempo da mesma forma, não mudou. Quando eu descobri como me defender, porque Jeová me mostrou de modo milagroso como fazer isso, aí começou a mudar. Aí eles paralisaram o mundo inteiro para juntar pessoas para aprimorar, para criar um sistema para ter alguma coisa que desse efeito. E aí eles foram aprimorando, e eles continuam aprimorando. Eles continuam movimentando muita gente de alta capacidade, de alto conhecimento tecnológico e cibernético para ver se eu não consigo me defender, se quebram a minha defesa, certo? Eles querem quebrar a minha defesa e tentaram várias vezes quebrar a minha defesa. E por muitas vezes eles achavam que iam quebrar a minha defesa, mas Jeová não deixou. Jeová me mostrou um novo jeito de me defender. E eu fui descobrindo esses novos jeitos. Então até agora, há mais de 7 anos que eles estão me atacando e tentando quebrar a minha defesa, minha média baixa defesa, porque como eu já falei, um ataque muito forte eu não tenho como me defender. Eles estão tentando quebrar minha média e baixa defesa e não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Porque se eles fizerem um ataque muito forte, aí vai ficar evidente para todo mundo e eles vão, né? Eles vão quebrar a cara. Mas, bom, enfim, pode ser que eles façam isso também. Mas, enfim, eles estão dando ataques medianos, moderados, para tentar quebrar minha defesa. E não tem conseguido até o presente momento. Mas eles ainda vão tentar, talvez. É provável que eles ainda tentem anular o efeito que eu causo de interrompimento dessa aceleração particular. Particular que se fala? Acho que seria isso. Essa aceleração particular, eu consigo interromper esse movimento que é causado, que causa os problemas. Mas às vezes é tão sutil e é tão denso que eu não consigo plenamente. E eles estão ficando cada vez mais robustos, certo? E aí eu não consigo quebrar. Qualquer pessoa consegue, qualquer ser humano consegue interromper esse processo de aceleração, qualquer ser humano, usando a capacidade cerebral. Usando a capacidade cerebral, a capacidade do tato, a questão do tato. Tato, é o sentido mais predominantemente usado, é o tato e as ondas cerebrais. Esses são os dois principais sentidos ou habilidades do corpo que são capazes de contra-atacar esse ataque deles. Certo? É a capacidade cerebral e o sentido do tato. Porque o tato, o que é o tato? O tato é a sensibilidade, é o sensor, é o seu sensor. É o seu sensor. Então, quando você consegue sensoriar esse movimento, um leve movimento que você faça interrompe essa aceleração.
E aí interrompe o ataque deles, quebra o ataque deles, certo? É claro que isso é totalmente ilimitado, porque eles podem repetir esse processo quantas vezes eles quiserem, porque a energia é tão grande e a capacidade de geração de energia deles é tão grande que eles podem, você interromper o processo, eles vão e começam de novo, tá ligado? E aí você interrompe de novo, aí eles vão e começam de novo. Então, é praticamente ilimitado os recursos que eles têm à disposição. É praticamente ilimitado. Mesmo que você interrompa, você não consegue remover. Porque para acabar com isso, teria que fazer o quê? Teria que remover a eletricidade do ar completamente. A eletricidade do corpo. A eletricidade externa do corpo. Teria que remover. E a gente não tem como fazer isso. Só o Jeová vai fazer isso. Só o Jeová é capaz de fazer isso. Então não tem como remover. Então você interrompe o processo ali. É como se o carro estivesse acelerando, você pisasse no freio, mas o carro está ali e o sistema de aceleração continua. Você só pisou no freio, você só parou, mas você não quebrou o motor, você não tirou a roda, você não tirou o volante, você não tirou o combustível, você só pisou no freio, você só parou. Mas ele pode acelerar a qualquer momento de novo, tá ligado? Quando ele quiser. Então o que eu faço? Eu só interrompo esse movimento, mas ele pode voltar a qualquer momento de novo. Então é só algo paliativo, não é algo permanente, não é algo definitivo, certo? Eu só interrompo o movimento, eu localizo o movimento onde está, quando eu consigo localizar, porque está ficando cada vez mais difícil de localizar essa movimentação, essa aceleração, está cada vez mais difícil, está cada vez mais sutil, está cada vez mais escondido, e eu tenho me esforçado mais, e Jeová tem me ajudado a encontrar essa aceleração e aonde está tendo o efeito. E aí eu consigo interromper o processo e aí fico tranquilo, entendeu? Mas se é um ataque muito forte, não tem o que fazer. Se é numa região vital, não tem o que fazer. Simplesmente você vai de arrasta. Certo? Esse foi o vídeo. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.